Quais investimentos irão lhe dar mais dinheiro em 2025? Inclusive, eu vou falar o que eu estou fazendo com o meu dinheiro e o dos meus clientes da consultoria de investimentos. Bolsa brasileira barata, dólar nas máximas, taxa de juros subindo, Bitcoin nas máximas. Por isso, vamos considerar os principais fatores para saber no que investir nesse ano de 2025. Gosto sempre de reforçar que esse vídeo ele é de caráter educacional. Por isso, não tome as minhas opiniões como algo verdadeiro e que você deve seguir nos seus investimentos. Utilize-as para enriquecer o seu conhecimento e tomar decisões melhores nos seus investimentos. Antes de eu começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você que assiste esse canal recorrentemente que curta esse vídeo, também se inscreva no canal. Já se você é novo por aqui, aguarde até o final, que se o vídeo lhe agregar algo, aí você curte e pondera se inscrever aqui no canal. Combinado? Vamos pro vídeo. Vamos começar pelas ações, depois a gente fala de FIIs, renda fixa, tesouro direto, Bitcoin e alguns outros investimentos. Quando olhamos o PL da Bolsa Brasileira, a gente observa que atingiu uma mínima histórica aqui em 2022 e agora encontra em patamares muito baixos, patamares bem abaixo da média. O PL é a relação entre preço e lucro de uma ação, ou seja, é o quanto que vale em termos de preço de uma única ação divididos pelo lucro de uma única ação. Se uma empresa possui um PL igual a 10, isso significa que em 10 anos você recebe o seu dinheiro de volta na forma de lucro que essa empresa obteve. Claro, isso considerando que o preço da ação permaneceria constante e o lucro por ação também constante. Veja que nesse momento o PL atual da Bolsa Brasileira é de 7,8, enquanto a média é de 10,9, ou seja, está abaixo da média, e antes da pandemia nós estávamos vivendo as máximas históricas, daí caiu bastante, agora recuperou um pouquinho, mas ainda assim está bem abaixo da média. Isso significa que, olhando para o PL na Bolsa Brasileira, nós podemos chegar à conclusão que ela está muito barata. E nós temos vários aspectos que impactam nisso. O principal, na maioria das vezes, é a taxa de juros. A taxa de juros no Brasil está muito alta. Se a taxa de juros está alta, a renda fixa ela tem uma remuneração interessante e muitos investidores optam por retirar o seu capital de risco e trazer para a renda fixa para ganhar um dinheiro, uma rentabilidade boa de forma mais segura. Juntamente a isso, nós temos o juros americano que também está mais elevado do que o histórico e isso também leva vários investidores estrangeiros que tinham capital alocado na Bolsa Brasileira a retirar esse capital e levar para o exterior. Adicional a isso, nós temos alguns fatores internos, como o risco fiscal que o Brasil está vivendo neste exato momento e também a insegurança política. Então veja que existe um cenário pessimista para ter jogado esses preços lá para baixo. No entanto, geralmente é nesses cenários ruins que os ativos eles ficam baratos e aí se torna uma boa oportunidade para estar comprando. E por isso eu acho interessante nesse momento estar comprando ações brasileiras, visto que elas estão sendo negociadas a preços muito atrativos. E já quando nós olhamos as ações internacionais, observamos que o dólar disparou muito, o dólar está próximo das suas máximas históricas e além disso, se a gente olha o PL da Bolsa Americana, a gente observa que ele está em um valor alto, ele está um valor acima do que ele costuma estar. Nesse caso é o PL do S&P 500. Vale destacar também que lá dentro nós temos várias empresas que possuem um crescimento muito acelerado e aí é natural que o PL seja mais alto. Como empresas de tecnologia. Essas empresas, as maiores empresas de tecnologia, estão situadas na Bolsa Americana. Por isso, olhando isoladamente o cenário internacional para as ações, pode parecer que não seja interessante investir uma parcela do dinheiro nesses ativos, porque o dólar está alto e a Bolsa Americana também está cara. Só que pensando em uma estratégia de investimento, uma carteira de investimentos diversificada, esses dois ativos casam bem. Então, se eu estou comprando Bolsa Brasileira, é legal estar comprando Bolsa Internacional pelo sentido da correlação negativa, porque vai que eu esteja errado e a Bolsa Brasileira continua caindo. Se isso acontecer, provavelmente o dólar vai continuar aumentando, ficando cada vez mais caro e a gente forma esse contrapeso, a gente tem uma correlação negativa entre esses ativos, entre essas classes de ativos, Bolsa Brasileira e Bolsa Americana. E você, acha que faz sentido diversificar a carteira de investimentos como eu mencionei agora? Comenta aí para eu saber a sua opinião quanto a isso. Antes de eu falar da renda fixa e Bitcoin, vamos entrar agora em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são altamente correlacionados com a taxa de juros.
juros, e nesse momento nós estamos tendo uma alta na taxa de juros, ou seja, isso acaba sendo ruim para os fundos imobiliários. Aqui é um gráfico um pouco desatualizado, mas ele representa muito bem para a gente essa correlação negativa entre essas duas classes de ativos. Veja que aqui em 2011 a Selic estava bem alta, daí ela começou a cair. Quando ela caiu, os fundos imobiliários começaram a subir. E assim a gente observa nos outros sentidos também. Aqui a gente está tendo uma alta na taxa Selic, os fundos imobiliários eles tenderam a cair ou permanecer constante, e aqui quando ensaiou uma queda na taxa de juros, fundos imobiliários começaram a subir. Veja que essa migração dos investidores é muito parecida com o que aconteceu, o que eu expliquei anteriormente para as ações, porque os investidores tinham seu dinheiro ali nos fundos imobiliários, recebendo, por exemplo, 6% ao ano em dividend yield. De repente, a taxa de juros que estava em 7%, 8% foi lá para 12%, 15%. O investidor pensa, poxa, peraí, eu estou ganhando aqui 6%, eu vou vender isso e eu vou trazer para a renda fixa que eu vou ganhar mais de forma mais segura. Então, muitos investidores pensam dessa forma. Se esse pensamento está certo ou não, não vou entrar nessa discussão, mas eu quero comentar que esse é o pensamento que os investidores têm e é muito importante a gente enxergar como que os investidores pensam, que assim ajuda a gente a entender por que o mercado está oscilando tanto assim. Como a taxa Selic ela já subiu e vai continuar subindo como nós temos a previsão, os fundos imobiliários já caíram, já representaram essa queda no seu preço. Consequentemente, nós temos vários fundos imobiliários sendo negociados a um P sobre VP abaixo de 1. Isso significa que eles estão sendo negociados a um preço abaixo do seu valor patrimonial. Diante dessa situação, se torna um momento interessante também para comprar fundos imobiliários, porque eles estão sendo negociados com desconto. E se em algum momento a taxa de juros começar a cair, os fundos imobiliários, também as ações brasileiras, elas vão começar a andar muito bem. Mas claro, o inverso também acontece. Então, se os juros subir mais do que está previsto, esses ativos eles irão cair mais ainda. Por isso que é importante a gente ter algum tipo de blindagem na carteira de investimentos, como eu mencionei, relacionado à parcela internacional, onde o dólar consegue segurar um pouco a carteira de investimentos. E adicional a isso, a renda fixa também consegue segurar os investimentos, que é algo que a gente vai comentar logo mais. E, inclusive, eu já vejo um grande erro da maioria dos investidores numa situação como essa que nós estamos vivendo neste momento, onde os investidores eles ainda estão pessimistas com o país, eles acreditam que a taxa de juros vai subir mais ainda do que o esperado e ficam buscando esse time correto, o melhor time para comprar, porque quando atingir o topo eu vou começar a comprar renda variável, que aí a taxa de juros vai cair, eu vou ganhar muito dinheiro. Perfeito esse pensamento, só que é quase impossível você acertar o time. Por isso que muitas vezes é melhor a gente ter essa paciência de investir para o longo prazo e já ir se posicionando nesses ativos, que mesmo que eles caiam no curto prazo, a gente pode ir lá e comprar mais um pouquinho, porque ficou mais barato ainda, e nós mantemos ali um controle de risco. Não vamos colocar todo o nosso dinheiro em ações, em fundos imobiliários. Interessante a gente diversificar, ter uma carteira de investimentos altamente diversificada que não vai gerar tanta volatilidade nos seus investimentos. Eu sei que você está ansioso para falar um pouco sobre o Bitcoin, mas vamos ver antes o Tesouro Direto e a renda fixa. Historicamente falando, quem comprou o Tesouro IPCA+, com uma taxa, um spread de mais 6%, fez um excelente negócio. Isso não no curtíssimo prazo, porque pode ser que piore ainda mais, né, como acontece com qualquer outro ativo que tem oscilações, mas no longo prazo, para quem segurou ali 2 anos, 4 anos, fez um excelente negócio. Quando nós olhamos o site do Tesouro Direto, nós observamos que hoje os títulos estão pagando não é IPCA mais 6%, é IPCA mais 7%. Então a gente tem vários títulos aqui tendo uma remuneração muito elevada. Se você compra um título Tesouro IPCA mais 7%, isso significa que você está tendo um ganho real de 7%, ou seja, 7% acima da inflação, que já é um excelente negócio para o investimento de renda fixa. Só que os investidores com maior grau de conhecimento e os investidores mais arrojados, eles olham para o Tesouro IPCA com uma ótica um pouco diferente. Eu estou comprando IPCA para realizar a marcação a mercado. O que é essa marcação a mercado? É você vender o título antes do prazo de vencimento. Então vou lá, compro o Tesouro IPCA mais 2045, eu não vou esperar até 2045. Eu vou esperar essa taxa, esse spread que está mais 7,3%,
cair para mais 5%, mais 6%, mais 4%, que aí o preço unitário do título vai subir, vai ficar mais caro o preço unitário do título, como acontece em uma ação. E aí eu realizo a venda antecipada ganhando muito mais do que essa rentabilidade que eu estou contratando nesse momento. Mas também o Tesouro Direto, exceto o Tesouro Selic, ele oscila como uma ação, porque como que ele tem essa precificação do seu preço unitário, se o inverso acontece, se o risco fiscal do país dá uma piorada, por exemplo, a gente vai começar a observar IPCA mais 8%. E aí você que comprou agora IPCA mais 7%, você vai observar que o preço unitário do seu título vai cair. Então, quando você olha essa marcação ao mercado, você colocou lá 10 mil reais, você vai ter talvez 8 mil, 7 mil. Então, você também terá uma queda no seu patrimônio no curto prazo. Por isso que a gente também tem que controlar o risco nesses tipos de investimentos. Então, quer dizer que até a renda fixa, ela oscila? Sim, é verdade isso. Mas nós temos alguns produtos de renda fixa que não oscilam, como o Tesouro Selic, que eu mencionei, e também nós temos ali alguns produtos bancários, né, como CDBs, LCI e LCA, que também está muito atrativo. Você encontra hoje CDBs remunerando 130% do CDI, ou seja, 30% a mais do que a taxa Selic. Se a taxa Selic, a gente tem uma previsão ali de chegar, pelo menos no momento atual, a valores superiores a 14% e você consegue uma rentabilidade de 130% desse valor, nós estamos falando numa rentabilidade bem alta, especialmente para o investimento de renda fixa. Então veja que dá para ganhar também bastante dinheiro com a renda fixa. Por isso que, como um bom investidor, eu não vou comprar tudo em ações, fundos imobiliários, internacional, eu também vou ter uma parcela em renda fixa, porque aqui eu vou ganhar uma rentabilidade alta, uma rentabilidade elevada, de uma forma bem tranquila, sem estresse, sabendo que o dinheiro está sempre crescendo. Então também é interessante você ter uma parcela de renda fixa que não oscila na sua carteira de investimentos. Entrando agora na parte de Bitcoin, algo que é muito difícil, basicamente impossível da gente prever, é o preço do Bitcoin. Existem vários indicadores que tentam mostrar se o Bitcoin está barato, está caro, ou qual que seria o preço justo do Bitcoin. A gente também tem o índice do medo referente ao Bitcoin. Eu vou trazer aqui um indicador para a gente estar observando, que é o Stock to Flow, que é um indicador muito utilizado. Aqui a gente observa então um modelo teórico, que é essa linha em amarelo, a gente observa que ela está sempre crescendo, e aqui a gente tem a cotação do Bitcoin, a gente observa que segue muito essa linha. Então isso aqui por isso que ele é um modelo muito utilizado, porque veja que em alguns momentos, ó, aqui o Bitcoin subiu muito, mas ele caiu e ficou próximo da linha, que ele subiu de novo, caiu e ficou bem parecido com o que está na linha, e veja que ele vai seguindo ela, e agora a gente observa que ele está abaixo dessa linha, né? E logo ele já vai tender a subir a valores bem mais elevados. Então, olhando por esse modelo, a gente chega à conclusão que o Bitcoin ele poderia estar sendo negociado abaixo do que deveria ser. Mas independente disso, vamos supor que o Bitcoin esteja barato nesse momento, eu acho interessante você controlar o risco, né? Não vou colocar muito dinheiro nesse tipo de ativo, porque é um ativo extremamente volátil. O Bitcoin ele pode continuar dando certo, que eu acredito que sim, mas também ele pode em algum momento deixar de existir. Então imagine você que tem lá 50% do seu patrimônio em Bitcoin, o quanto que o seu patrimônio vai estar oscilando e o risco que você estará correndo. Por isso que eu defendo você ter uma parcela menor em ativos como o Bitcoin, não somente o Bitcoin, mas outras criptomoedas e algum outro ativo de risco, que a gente classifica isso como alternativos. Essa classe alternativas, talvez seja interessante você ter ali um valor próximo de 5%. Se você é um investidor mais conservador, que tal ter 1%, 2%? Se você é moderado, já tenha 5%, se você é mais arrojado, tem ali próximo de 10%, que assim você fique em uma faixa de porcentagem saudável para sua carteira de investimentos. Vamos pensar de forma racional, você colocou 5% em Bitcoin. Se der errado e deixar de existir, você perder esse 5%, você perdeu 5% de 5 meses aproximadamente de rentabilidade da sua carteira de investimentos. É como se você pegou um semestre de rentabilidade da sua carteira e jogou no lixo. É isso. Então veja que é fácil de recuperar, diferentemente se você coloca lá 50%, até você dobrar o seu patrimônio vai levar ali 4, 5 anos, considerando apenas a rentabilidade dos seus investimentos. Por isso que nesse momento, se eu já tenho o Bitcoin, já tenho uma parcela interessante que eu julgo no meu portfólio,
eu não iria fazer nada, não estaria comprando nesse momento. Agora, se eu fosse um investidor iniciante, não tenho nada em criptomoedas e quero ter, por exemplo, 5%, eu compraria um pouquinho agora, compraria, quem sabe, 2, 3%, cerca de metade do que eu gostaria de ter. E aí, numa futura queda, eu compraria mais e, se caso não viesse a cair, eu já teria um pouquinho nesse ativo e eu já iria começar a surfar essas próximas valorizações que nós vamos ter aí no decorrer dos anos. E muitas vezes a gente fala somente no Bitcoin, mas vale destacar também as altcoins, que são as outras criptomoedas além do Bitcoin. Essas altcoins, elas também têm um potencial de valorização muito alta. Elas tendem a ser mais voláteis que o Bitcoin e costuma ter ciclos também. Então a gente consegue maximizar a rentabilidade. Como assim? As altcoins em momentos de alta, elas tendem a valorizar mais do que o Bitcoin. Isso não é regra de bolsa, isso aconteceu no passado. Hoje o mercado ele pode repetir isso que aconteceu no passado, mas ele também está muito diferente. Nós temos vários investidores institucionais, investidores grandes que aderiram ao Bitcoin, coisa que no passado era uma minoria. Agora não, agora a gente tem até fundos de investimentos, ETFs. No entanto, quando a gente olha para o passado, as altcoins em ciclos de alta do Bitcoin tenderam a valorizar mais. Então, uma estratégia interessante muitas vezes é você ter uma parcela maior em altcoins, por exemplo, 70% em Bitcoin e 30% em altcoins em ciclos de alta. Em ciclos de baixa, você realiza esse lucro, né, desses 30% que você tinha ali em altcoins, você vende, passa a ter 90% em Bitcoin e 10% em altcoins, que aí nesse ciclo de baixa, o Bitcoin ele cai menos e as altcoins caem mais. E aí você realizou um pouco desse lucro. Então você ficar fazendo esse trade com altcoins e bitcoins é uma estratégia interessante que no passado trouxe bons resultados. O que você achou de tudo isso que eu mencionei aqui agora? Você tem essa mesma opinião ou discorda em alguns itens? Comenta aí o que você está fazendo com seu dinheiro para 2025. Vamos interagir nos comentários. Se você possui 100 mil ou mais investidos ou disponíveis para investir e deseja ter o meu acompanhamento de perto, eu lhe convido a conhecer a consultoria de investimentos. Entra lá no meu Instagram e clica no link que você poderá conhecer um pouco mais. Espero ter te ajudado nesse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.